programa Espírito e Vida de hoje traz um assunto de certa forma temido por todos: a morte. Quem tem medo da morte? É sobre isso que vamos conversar. Ao vermos uma hélice de avião em movimento, não conseguimos distinguir cada uma das pás, mas apenas um bloco, como se elas fossem uma parede. E não são. Precisaríamos de óculos especiais para enxergar com clareza? Não se trata, porém, de ver com os olhos, mas de compreender com o espírito. Frente ao poder, ficamos fascinados. Diante de alguém que enfrenta grave doença, pensamos: nada deve ser pior. Quando um ser amado se despede da vida, dizemos: perdi. Entretanto, o poder pela própria natureza efêmera das coisas é ilusório. Diante da dor, o coração experiente sabe que o pior não é adoecer. O pior é produzir sofrimentos que poderiam ser evitados. E ante a morte, a alma lúcida não diz adeus, diz até breve. Como então adquirir clareza, lucidez e sabedoria que nos ajudariam a entender a vida? Quem tem sede deve buscar a água da fonte. A mente do Criador, matriz de todas as coisas, é a fonte inesgotável da luz de que todos necessitamos. Procure se abastecer nesta fonte todos os dias, através da meditação, da contemplação, de minutos de recolhimento para ouvir uma música de paz ou ler um texto de significados superiores e refletir. Procure se exercitar no diálogo mental com Deus, como quem entretém uma conversa silenciosa com um amigo, um mestre, um pai. Abra-se para ouvir o seu clamor dentro de si, chamando na direção do seu sublime destino para a vida, para a plenitude. A oração sentida nos oferece uma intuição segura a respeito dos caminhos a seguir e de como entender cada desafio da existência. Mas a melhor maneira de se conectar à mente divina e ganhar discernimento espiritual é através do permanente investimento do amor nos dias do viver. Quem ama, enxerga o mundo com os olhos de Deus e já não se ilude com a realidade que pensava conhecer. Certa vez disse o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer sempre. Esta é a lei. Como encarar esta última parte da sequência da vida? Será que estamos preparados para as perdas? O que diz o Espiritismo sobre o assunto? Quem vai conversar conosco hoje é Altamir Cunha. Altamir é escritor e palestrante espírita. Altamir, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer, uma satisfação imensa estar de volta, né? E aqui estamos à disposição de vocês. Altamir, por que tememos a morte? Eis uma pergunta muito importante. Por que tememos a morte, né? Porque muitas vezes até falamos na certeza de que a vida continua e algumas pessoas, mesmo aquelas que falam, que dizem que existe vida do outro lado, e têm medo da morte. Segundo os mentores espirituais, isso é devido ao que nós chamamos de um certo medo relacionado com a preservação da vida, certo? Então a pessoa tem medo, do instinto de conservação e também é fruto também de algumas culturas, de alguns ensinamentos. Tudo que se ensina à criança normalmente, não faça isso senão você morre, como que a morte fosse algo realmente horrível. Isso vai sendo incorporado gradativamente e claro que de futuro, quando se fala em morte, pensa sempre naquela coisa horrível. A cultura também, o lado religioso, a questão do inferno, né, que muitas vezes atribui-se de que dependendo de como vivamos, nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. Então, quando nós fazemos uma autoanálise e observamos que não somos assim tão santos, né, que temos as nossas falhas, que cometemos os nossos erros, nós já pensamos na questão do inferno. Consequentemente,
tememos a morte. Outra situação também que se apresenta e que não podemos deixar de comentar é a questão do apego. Essa questão é fundamental, o apego às coisas materiais, ou seja, nós nos apegamos àquilo que é perecível e normalmente vivemos sem querer deixar, no entanto sabemos que vamos deixar um dia. E nós não tememos tanto a morte como tememos deixar aquilo que nós amamos. Às vezes o dinheiro, as posses materiais, a família. Então esses vínculos demasiadamente fortes, eles têm uma influência muito grande também na questão da morte. E o que a doutrina espírita especificamente fala sobre a morte? É de que a morte, na verdade, nada mais é do que um outro lado da vida. A morte, poderíamos dizer, não existe morte. Existe a vida em outra dimensão. Quando nós saímos do corpo físico, nós vamos exatamente nos encontrar em outra dimensão. Então não existe morte. A morte no aspecto biológico, tudo bem. Há a degradação do corpo, há uma situação onde o corpo não tem mais condição de continuar, né, com a vida biológica, mas o espírito, ele é eterno. O espírito sobrevive e vai chegar do outro lado, tal qual realmente ele conseguiu realizar-se aqui no plano físico. Altamir, é muito difícil, algumas pessoas até se desesperam com a perda de pessoas queridas, de pessoas próximas, filhos, irmãos, etc. Mesmo no nosso meio, mesmo entre os espíritas, há pessoas que se impactam, não é, com certas fatalidades. Nós espíritas, não temos elementos suficientes para nos preparar para essas perdas? Temos sim, temos muito. No entanto, existe uma diferença muito grande entre nós conhecermos algo a respeito da morte e nós incorporarmos aquilo ali como verdade. Nós, às vezes, pregamos para os outros, nós sabemos consolar os outros, mas não sabemos fazer a autoconsolação. Quando acontece conosco, nós queremos nos desesperar. Isso aí ainda é uma falha. No entanto, nós não podemos achar que isso também é algo sobrenatural, é algo realmente que merece crítica. Não, é natural esse processo, porque conhecer a doutrina espírita não é dizer que se faça uma transformação abrupta. Toda transformação é gradativa, nós temos que vencer. Conhecemos, vamos tentar agora nos convencer de que realmente aquela é a verdade. Por quê? Porque tivemos a oportunidade, através de muitas vezes de religiões que nossa família nos transmitiram, nossas famílias. Então, o que acontece? Nós vamos tirar de nós aquilo que nós tivemos até aquele momento como verdade. E isso não é simples, nem uma coisa que acontece de um dia para outro. É um processo que pode demorar, inclusive, uma encarnação ou duas para nós nos desfazermos do atavismo que criamos, enquanto naquela família, naquela cultura. E quanto aos desencarnes coletivos, às mortes coletivas, que, aliás, ultimamente tem acontecido de uma forma frequente. Um homem matou agora 70 e tantas pessoas na Noruega, não é isso? No Brasil, o homem entrou na escola e disparou sobre crianças, os tsunamis, os terremotos, esses desencarnes coletivos, como que a gente explica? É interessante observar esse desencarne coletivo, que algumas vezes apresenta-se até como assim, uma injustiça de Deus. Muitas vezes já vimos, inclusive, em situações de tragédias, nós vimos pessoas esclarecidas, religiosas, que chegaram a dizer, onde estava Deus nesse momento? Quer dizer, a duvidar da bondade, da misericórdia e da justiça de Deus. Isso aí prova que algumas doutrinas, algumas religiões, ainda são, de certa forma, ignorantes no que diz respeito à vida após a morte. Nós, com a doutrina espírita, temos as provas mais concretas. Por quê? Porque o nosso trabalho e a doutrina espírita surgiu da parte experimental com o plano espiritual. Isso vai nos dando uma certa certeza. E através dos conhecimentos que os espíritos nos transmitiram, através da reencarnação, a lei de causa e efeito, nós vamos compreendendo que tudo tem sua razão de ser. Mesmo no que diz respeito à morte coletiva, há, de certa forma, o quê? Há o cumprimento de uma lei no que diz respeito a nós chegarmos àquilo que realmente é o nosso fim, a nossa perfeição espiritual. Nada acontece por acaso. Fascinante o tema, não, meus amigos? Voltamos já, não saia daí. Estamos aqui com Altamir conversando sobre a morte. No último bloco falávamos a respeito dos desencarnes coletivos, das mortes coletivas, e eu queria um complemento, Altamir. Você não acha que ultimamente essas coisas têm se amiudado, ou seja, têm ocorrido com mais frequência? Isso tem algum significado? Há algum motivo para isso? Dizem os espíritos que isso nada acontece por acaso.
A questão da morte, principalmente quando acontece de uma forma assim, de muitas pessoas desencarnadas, a chamada morte coletiva, ela de certa forma causa um impacto. Porque nós vemos muito na superfície, nós não analisamos realmente os resultados daquilo ali. Nós vemos uma pessoa que sofreu uma tragédia, mas não sabemos a libertação que acontece àquele espírito e o resgate de determinados débitos. Então é preciso nós termos esse conhecimento para realmente, mesmo sentindo um pouco, porque quando acontece uma tragédia dessa, nós sabemos que os familiares sofrem, então nós sentirmos compaixão, nós darmos a nossa participação, a nossa solidariedade, mas nunca observando por esse lado de desequilíbrio emocional por causa daquilo ali. Sempre analisar que todo processo de morte é um processo de aproximação da perfeição espiritual. Através dos ciclos das reencarnações, nós vamos gradativamente subindo o degrau no que diz respeito a esse aperfeiçoamento espiritual. Altamir, eu acho que é uma pergunta que todos gostariam de fazer. Nós temos um dia marcado para desencarnar, temos um dia estabelecido para a nossa morte, e mais, será que nós conseguimos sentir que a morte se aproxima? Será que a gente percebe essa aproximação da indesejada das gentes, como dizia Manuel Bandeira? É interessante essa pergunta realmente, porque até no próprio meio espírita ela causa uma certa polêmica, a questão do dia da morte. É bem verdade que no Livro dos Espíritos nós encontramos respostas que dizem que a questão do determinismo propriamente dito é quando você assume um compromisso em determinada situação no plano espiritual, mas que muitas coisas podem mudar. Que existe um dia que nós sabemos que teremos que desencarnar, tudo bem, mas qual será esse dia? Então, quando nós vamos lendo na literatura espírita, nós vamos conhecendo que existem as chamadas moratórias, ou seja, espíritos que recebem uma sobrevida por terem tarefas importantes a cumprir ainda aqui na Terra. Uma prorrogação. Uma prorrogação. E existem também situações onde nós vemos como antecipação espíritos que se projetam, vamos dizer, através do suicídio e que poderia aquele dia não ser propriamente o dia determinado. Mas de tudo isso, nós vemos o quanto ainda sabemos pouco a respeito dessa questão. A espiritualidade está sempre trazendo conhecimentos, mas tudo de acordo com o nosso nível de entendimento e de consciência. Claro que muitas coisas virão posteriormente. Por que nós dizemos isso? Porque se falamos do suicídio como antecipação, nós vemos casos em livros espíritas onde a pessoa tentou o suicídio e vemos que não aconteceu, apesar de todas as condições para desencarnar na visão humana. Às vezes não mais de uma vez. Exatamente. E vimos livros onde o próprio Bezerra de Menezes, no lado espiritual, vamos dizer, observando, socorrendo uma pessoa que tentou suicídio, que recebeu a intercessão de sua mãe já desencarnada. E então Bezerra olhava para o obsessor que fez com que ela tentasse o suicídio e dizia: ainda não é o dia dela, você não pode, senão isso será um homicídio e você será culpado por isso. Então nós perguntamos, e aí? Como fica essa situação? Isso prova que nós ainda temos muito a estudar. Nós não podemos ser peremptórios, inflexíveis nas nossas colocações. Porém, sabemos muito bem que nós podemos realmente, de certa forma, ter mais vigilância, porque, de acordo com a nossa conduta, nós podemos criar situações que não estavam no nosso mapa de provas. E mesmo que nós tivéssemos uma data predeterminada, não é? Eu acredito que há um projeto, há uma linha, há um croquis da nossa encarnação, mas certa postura comportamental poderia abreviar isso ou prorrogar. Ou seja, a criatura que assume atitudes de risco, cigarros, vícios, esportes radicais, por exemplo, não é? Isso não pode abreviar esse prazo que nós temos? Muito bem lembrado. Isso aí vai mostrar exatamente de que nós também temos a nossa responsabilidade. Não é a questão de há um dia determinado. Há uma questão de um plano, onde entra nesse plano a nossa questão da necessidade de evolução e o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, nós criamos hábitos que simplesmente vão gradativamente martelando, vamos dizer assim, o nosso corpo físico, as células orgânicas, e podem antecipar esse dia, ou seja, ter uma doença que não estava prevista, ter um câncer que não estava previsto, ou que não estava previsto naquela data. Não estava na sua programação. Nós traríamos até a matriz, vamos dizer assim, mas não quer dizer que fosse já para aquele tempo, e nós antecipamos. O fumante inveterado, o alcoólatra, por exemplo, ou aquele viciado em drogas, que de certa maneira podem realmente trazer situações de saúde, problemas na saúde que não estava previsto. Então, a nossa responsabilidade nós devemos refletir muito. Disso o apóstolo Pedro muito bem, o amor cobre a multidão dos pecados. Isso para nós lembrarmos que quando estamos associando as questões da morte, de determinadas circunstâncias, às nossas ações do passado, não existe o chamado karma inflexível. Existe sim.
A atitude divina, a sua justiça, voltada para a misericórdia e a oportunidade de evoluir. Se nós temos uma atitude que realmente favorece a nosso aperfeiçoamento, a nossa melhora, por que então nós não temos mais uma sobrevida para aperfeiçoarmos? Se nós temos uma atitude comprometedora que poderá nos comprometer cada vez mais com débitos, por que não antecipar para uma reprogramação? Então tudo isso aí mostra que realmente a coisa não é assim inflexível. É preciso mais estudo, mais aprofundamento para compreendermos. Até porque Deus é misericórdia, não é? Exato. Mas agora pensando principalmente no pessoal de casa, Altamir, vamos lá, desencarnou, morreu, para onde vai o espírito? Muito bem. É muito bom nós analisarmos essa situação, esse assunto, sobre duas partes. Primeiro, a questão da morte, biologicamente falando, né? A cessação dos órgãos que são responsáveis mais pela vida, por exemplo, o cérebro, o coração e tudo mais. Aconteceu a morte biológica. Mas existe uma pergunta: a chamada desencarnação acontece simultaneamente com a morte biológica? Quando nós lemos obras como aquelas de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver que necessariamente não. Há uma diferença de tempo entre a chamada morte biológica e a desencarnação, que varia de acordo com a condição do espírito. Pode levar de segundos a anos até. Cada caso é um Cada caso é um caso. Cada morte é uma morte. Cada morte é uma morte, exatamente. É aquela, cumpre-se aquele adágio popular, né? Cada cabeça é um mundo, né? E cria essa situação. Então, a pessoa pode desencarnar e retornar ao plano espiritual, recebido pelos mentores espirituais, acordar numa colônia espiritual. Muito bom. Esse seria a morte ideal, né? Outros poderão desencarnar e levar um tempo ainda preso, quer dizer, jungido ao corpo físico, pelo laço magnético que criou de apegos, de determinadas viciações. De compromisso. Esse fica vinculado muitas vezes e sente dificuldades extremas. Entre eles, podemos citar alguns casos de suicida. Não necessariamente todos. Temos que fazer essa diferença necessariamente. Todos suicidas vão ficar ali no corpo físico, sentindo a degradação do corpo, não. Porque na vida existe um somatório e nós temos que os resultados. Não trabalhamos com punição, mas com resultados. Se nós temos atitudes positivas e atitudes negativas, o final vai ser o resultado dessa soma. Mais com menos, para poder nós termos os resultados. Altamir, Joana de Ângeles nos fala em uma de suas mensagens que devemos nos preparar para a partida, porque não sabemos a data que isso vai acontecer. Há muitas receitas de vida, receitas de viver. Existe um roteiro para bem morrer? Muito bem. Se nós considerarmos a questão, primeiro saber o que seria o bem morrer para as pessoas que fazem perguntas como essa. O que seria o bem morrer? Morrer com a consciência tranquila, morrer serenamente, morrer tendo como resultado ir para um lugar tranquilo. Então nós vamos ver que o bem morrer seria exatamente nós termos atitudes que contribuíssem para aquele bom resultado que nós desejaríamos. Se nós observarmos de acordo com os ensinamentos espirituais, nós vamos verificar que as atitudes positivas são a atitude do amor, da caridade, da compreensão, da compaixão, do bem que fazemos, porque muitas vezes nós nos preocupamos numa religiosidade que diz respeito apenas à exaltação do nome de Deus, a religião como salvadora, como aquele caminho que vai nos colocar no céu. Na verdade, não é. Existem muitos religiosos que acordaram do outro lado em dificuldades. Por quê? Porque falaram muito em Deus, pregaram, mas não se identificaram na prática com aqueles ensinamentos. Por isso que Jesus sabiamente colocava: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então o bem morrer seria simplesmente o bem viver, através de atitudes harmoniosas. Contribui para isso o quê? A meditação, as boas leituras, as reflexões que criam em nós os hábitos, os pensamentos positivos, que vai terminar na prática, no dia a dia. Pensar no bem não é somente eu pensar no bem, o importante do bem é o bem que eu faço. Então eu dizer que o amor é importante, eu pregar, não. Você ama os seus semelhantes? Que atitude de amor você tem no dia a dia com os semelhantes? Que atitude de amor tem dentro do seu próprio lar? Então tudo isso aí influencia para que nossa velha consciência não venha interferir no processo de morte. Porque se nós muitas vezes nos preocupamos com a grande questão do inferno e do céu, devemos compreender que o céu e o inferno estão dentro de nós. Jesus disse: em verdade vos digo, o reino dos céus está dentro de vós. E nós sabemos que quando perguntaram os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, ele respondeu que o tribunal divino está em nossa consciência. Então, não existe julgamento de Deus, existe um auto-julgamento. Cada qual faz o seu auto-julgamento, porque já que existe harmonia com a lei dentro de nós, nós sabemos quando entramos em conflito com a lei. Consequentemente, vem o remorso, vem a culpa, que é o verdadeiro inferno em nossas vidas. Deduzimos disso tudo, dessa nossa conversa,
que a melhor preparação para uma boa morte, na verdade, é uma boa vida, é viver bem. Chegamos ao fim do nosso segundo bloco. Voltaremos em instantes falando ainda sobre o tema morte. Quem tem medo? Não saia daí, voltamos já. Agora vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde. Será que a morte apavora tanto assim? Ou que esclarecimentos aquelas pessoas que possuem já o conhecimento espírita, uma vida pautada dentro desses conteúdos. E às vezes nós descobrimos que essas pessoas no seu momento de partida sofrem tanto? Por quê? A morte dói? Séries, essa pergunta, nós até inclusive já comentamos um pouco sobre ela. A questão da dor da morte não existe propriamente. O que existe é a situação de apego que nós geramos e sofremos muito mais por aquela impressão do que vamos perder, por as coisas que muitas vezes são ilusões que criaram em nós através da nossa cultura, através das religiões, a questão do inferno. Então isso aí é o que realmente dói, é esse medo. Mas na verdade no livro dos Espíritos responde que a morte, o processo de morte, não existe dor. Eu gostaria de saber o que é que o Espiritismo pensa sobre a morte. A morte é o fim ou ela é consequência daquilo que nós fazemos enquanto estamos vivos? Cláudio, a morte, na verdade, é um processo natural. Não podemos dizer se é consequência, se é fim. É um fenômeno que acontece necessário à nossa evolução espiritual. Agora, através da vida, a morte, o tipo de morte poderá ser também consequência do que nós fazemos. Nós poderemos ter uma boa morte, como já falamos, e poderemos ter uma morte em processo doloroso, de dificuldades. Por quê? Porque entramos em conflito de acordo com a nossa consciência. Então, na verdade, a morte é simplesmente um fenômeno natural. Tem uma curiosidade sobre qual é a definição que as pessoas têm sobre morte. Vilásio, morte nós poderíamos definir de duas formas. No aspecto biológico, como nós falamos, a cessação de vida no corpo físico. E poderíamos definir a morte, como nós falamos, desencarnação, ou seja, aquele momento em que o espírito deixa realmente o corpo físico. Conforme você deve ter já ouvido falar, existe essa situação do espírito que se apega demasiadamente ao corpo físico e mesmo quando acontece a morte biológica, ele não libera-se imediatamente. Então existe um processo, existe de acordo com as condições de vida que ele levou. Então a morte pode ser nesses dois sentidos, a morte biológica, que é a cessação da vida no corpo físico, e a morte no sentido de desencarnação, quando ele realiza o processo de desenlace propriamente. Se nós pudéssemos aqui, o nosso tempo é breve, mas vamos tentar ser rápido, existe um livro chamado Voltei, onde a pessoa que escreve esse livro, ele fala sobre a sua própria desencarnação. Então o que é que ele relata? Depois do fora do corpo físico, ele com os amigos, depois de alguns instantes, algumas horas talvez, Bezerra de Menezes retorna e ele escuta como que um estampido, vamos dizer assim. Na sua intimidade, claro. Aí Bezerra entra sorrindo e diz, terminamos de realizar o desenlace. Ou seja, ele tinha morrido biologicamente, mas ainda estava preso pelo laço magnético ao corpo físico. E eu queria saber para onde é que eu vou se eu morrer criança. Pedro, a desencarnação de criança sempre tem sido uma questão de dúvida para muita gente. Porque nós vemos em reuniões, principalmente espiritualistas, de uma maneira geral, onde aparecem aquelas crianças ainda pedindo confeito, pedindo balas, coisas desse tipo. Na verdade, nós vemos através da literatura espírita que todos nós temos o amparo dos nossos amigos e familiares no plano espiritual. Uma criança que desencarna, estando ainda com aquelas influências do corpo físico, ela não ficaria perambulando. Ela simplesmente é ali recebida pelos amigos espirituais, por familiares, e existem colônias especiais, onde ela vai ali crescer, como cresceria normalmente no corpo físico, até ter a condição de uma nova reencarnação. Agora, existem espíritos de uma certa evolução que podem, ao desencarnar, já tomar atitude novamente de maturidade espiritual. Por quê? Nós sabemos que a questão do espírito, o espírito não é criança, o espírito já vem de outras reencarnações, apenas recebe a influência do corpo físico. Então, não vamos pensar que estamos desamparados. Toda criança vai para um lugar especial e será cuidada até que tenha condição de novamente reencarnar. E eu queria saber
Como é que a gente acha o caminho para o mundo espiritual quando desencarna? Maria Alice, essa preocupação não deve fazer parte de nossas mentes pelo seguinte: nós temos aquelas pessoas que nos guiarão. O nosso comportamento no bem, a caridade, o bem que fazemos é o importante. Não nos preocupemos porque Deus é um Pai que cuida bem de todos nós. Então nós temos amigos, nós temos familiares que já nos antecederam e nós vamos encontrar o caminho bem direitinho. Não tenha medo que ninguém se perde no caminho de retorno. Agradecemos a presença de Altamir Cunha em nosso programa. Altamir, muito obrigado. Não há porquê, nós é que agradecemos a oportunidade de trabalho, sempre que precisar, estamos à disposição para dar nossa contribuição. Ótimo. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí. O Livro dos Espíritos, no livro 1, capítulo 4, e no livro 2, capítulo 3. Morri, e agora? De Vera Lúcia Maurinzec de Carvalho. Fenômenos psíquicos no momento da morte, de Ernesto Bozano. Depois da morte, de Leon Denis. Voltei, do irmão Jacó, pela psicografia de Chico Xavier. O livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, tem várias referências, exemplos de casos de desencarne, e outros livros que você pode conhecer na livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte.